Olá, tudo bem com você? Eu sou o Nilson e sou um amigo de Jesus. E hoje eu estou aqui, compartilhando com você mais uma devocional do livro Tudo para Ele, de Oswald Chambers. Eu estou aqui em São Paulo, capital, e faço parte do Instituto Jesus Cristo, do Ministério Permanecer. É um prazer estar aqui compartilhando com você essa devocional. Hoje nós temos como título, Mantenha os olhos fitos em Jesus. Hoje é quarta-feira, dia 18 de junho. E o nosso texto base que nós temos lá, está lá em Mateus, capítulo 14, versículo 29 e 30, que diz assim: E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor, salva-me, Senhor. O texto do devocional diz assim: o vento estava violento e as ondas muito altas, mas Pedro a princípio nem as viu e nem as levou em consideração, simplesmente reconheceu o seu Senhor e saltando do barco andou por sobre as águas. Em seguida passou a reparar nas coisas que o cercavam e imediatamente começou a afundar. Por que o Senhor não poderia capacitá-lo a andar sobre as ondas tão bem quanto andara por cima delas? Ele bem poderia, mas nenhuma nem outra coisa seria feito sem que Pedro reconhecesse continuamente o Senhor Jesus. Reconhecemos Deus em algumas circunstâncias. Em seguida, olhamos para nós mesmos e afundamos. Se você estiver verdadeiramente reconhecendo o Senhor, não precisa se preocupar nem com a forma, nem com o local em que ele age nas circunstâncias que o envolvem. As circunstâncias que o cercam são verdadeiras, mas quando você as olha, você se sobrecarrega imediatamente e não consegue reconhecer Jesus. Então vem a sua repreensão. Por que duvidaste? Está lá no capítulo 14, versículo 31. Quaisquer que sejam as atuais circunstâncias, mantenha os olhos fitos em Jesus. Continue confiando completamente nele. Se contestar, por um segundo que seja, sobre o que Deus já falou, estará tudo perdido para você. Nunca comece a dizer, bem, será que ele realmente falou comigo? Seja ousado, sem amarras e disposto a arriscar tudo. E lance todo o seu ser sobre ele. Você não sabe quando a sua voz soará, mas sempre que perceber a presença de Deus, por mais sutil que seja, esteja pronto a entregar-se totalmente, submetendo tudo a ele. Só pela renúncia de si mesmo e de suas circunstâncias você o reconhecerá. Você só reconhecerá a sua voz com mais clareza pela audácia quando estiver disposto a arriscar tudo. Eu penso que qualquer um de nós que estamos aqui, participando deste momento, ouvindo a leitura desse texto, você já passou por alguma situação assim. Uma situação em que poderia ser, como o autor falou aqui, Jesus poderia fazer o Pedro andar sobre as águas pelo próprio poder de Jesus. Poderia fazer com que o Pedro continuasse andando sobre as águas, ou até mesmo se o Pedro viesse por baixo das águas, o Senhor poderia fazê-lo, teria poder para isso. Mas por que o Senhor não fez? Porque o Senhor queria que o Pedro aprendesse uma lição, de estar sempre olhando para o Senhor. Aqui fala os olhos fitos no Senhor. Nós costumamos usar, principalmente quando se trata do ministério permanecer, quando se fala de manter o foco em Jesus. Você está focando em Jesus, está sempre olhando para Jesus. Porque o que fez com que o Pedro começasse a afundar aqui? Por que Jesus não mandou uma palavra de poder e o Pedro continua andando sobre as águas? Porque o Senhor queria que o Pedro aprendesse a olhar para o Senhor e não para as circunstâncias. Quando os nossos olhos são desviados do Senhor e nós começamos a olhar para as circunstâncias que estão em torno de nós, nós começamos a perceber
humanamente que essas circunstâncias são muito terríveis, muito fortes, e nós começamos a afundar. Mas se a gente ouvir a voz do Senhor, e se nós olharmos para o Senhor e tivermos essa audácia, né, como ele fala aqui, a audácia de enfrentar as circunstâncias, em direção ao Senhor nós vamos vencer as situações que estamos passando. Isso me fala muito comigo, porque hoje nós vivemos dias assim, dias que você está vendo muita coisa, você vê muita imagem nas mídias, nos meios de comunicação, na televisão, na rua. Você está constantemente ouvindo o que está acontecendo no mundo. Hoje você tem informação de tudo o que está acontecendo no mundo, muitas coisas ruins, né? Se os nossos olhos, a cada manhã, começarem a focar nos problemas, nas dificuldades, nas aflições, nas tribulações que estão no mundo, se os nossos olhos focarem, a gente começa a afundar como Pedro. Por isso nós temos que manter os olhos focados em Jesus. Aí vem aquele convite, né, que sempre a gente ouve nos cursos A Vida que Satisfaz, quando o pastor Carlos fala de você acordar pela manhã, colocar a mão sobre o seu coração e falar: Jesus, que bom que o Senhor habita em mim. A vida cristã inteira que eu vou viver hoje já habita em mim. Porque para mim o viver é Cristo, já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E Cristo é tudo, está em todos nós. Quando você acorda de manhã, faz essa declaração, você está focando em Jesus. Você está olhando para Jesus dizendo: Senhor, o Senhor habita em mim, eu fico feliz por isso. Eu sei que tudo que eu vou viver hoje, o Senhor é tudo em mim, eu já tenho tudo que eu preciso para vencer o dia de hoje. Isso é focar em Jesus, né? Então fica o convite aí para você, não fique focando nas circunstâncias, nas tempestades da vida. Não permita que esses pensamentos fiquem tomando conta do seu pensamento, mas olhe para Jesus, pense em Jesus, converse com Jesus e ouça a voz de Jesus. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós temos a Tua presença conosco e porque nós podemos a cada manhã, a cada dia, iniciarmos o dia crendo e certos de que tudo o que nós precisamos o Senhor já nos tem dado através da Tua presença maravilhosa em nós. Então nos ajuda a mantermos o foco, os olhos fitos no Senhor, olhando para o Senhor, para que possamos vencer e superar as adversidades da vida. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Fica aí o convite, né, para você compartilhar o vídeo, curtir, né, comentar. E eu tenho certeza que Deus vai continuar falando com você. Também procure, né, seguir as redes sociais do Ministério Permanecer. Com certeza Deus vai fazer muita coisa boa na sua vida. Amém? Até amanhã.